Você foi ensinada ao longo de décadas que existia uma maneira correta de ser mulher. E você foi percebendo que ficar desse contorno trazia mais estabilidade. E aí a docilidade é chamada de virtude, o trabalho da mulher foi chamado de amor, o serviço constante em casa, no trabalho, nas relações foi chamado de dedicação. A invisibilidade foi chamado de elegância. Isso pode não ter chegado a você como uma conversa direta, com alguém olhando nos seus olhos. Pode ter chegado num jantar de família, e aí você foi observando no jeito que você foi interrompida, quando você era obrigada a ceder, em forma de crítica. E aí isso vai sendo internalizado e vira uma voz interna em você. Uma voz que diz que você está exagerando, que você está ocupando espaço demais. Quem que você pensa que é? Você consegue identificar se existe uma voz assim, crítica dentro de você? E aí essa voz foi sendo construída quando você era pequena. Você foi se adaptando, sentindo o humor de quem estava ao redor de você. Aí para você ajustar o seu próprio comportamento, para garantir afeto, aprovação, segurança, que foi o que funcionava naquele ambiente. E aí, esses padrões são inteligências adaptativas num contexto específico que continua operando muito tempo depois daquele contexto, daquela situação ter deixado de existir. Planejar o que você vai dizer, calibrar a sua reação numa conversa é útil, isso é inteligência emocional, mas você sempre desconsiderar os seus desejos, o seu lugar para evitar todos os conflitos. Sentir que o que é seu está sempre sendo deixado de lado não faz bem. E aí, às vezes, existe um par de contrapontos que as mulheres carregam como se fosse verdade absoluta. Por exemplo, você pode estar com questionamento se você é boa mãe ou se você é uma boa profissional, se eu posso ser eu mesma ou se eu vou ser levada a sério, ou se eu tiver voz eu não vou ser amada. Aí, o que for... fora disso, parece que é arriscado demais. Eu já fui aquela que não sabia pedir um aumento, eu pedi muito menos do que eu poderia, eu achava, tinha a ilusão que eu seria reconhecida, ou você pode ser aquela que não fala o que está sentindo. Você reconhece alguma dessas coisas, ou algo que eu não tenha falado aqui? Mas é parte da vida, e passando por tudo isso, até o momento que você reconhece que você não consegue ter mais a clareza que você achava que você tinha. E pelo ponto de vista neurológico, você vai repetindo muitas vezes algo, um comportamento, um pensamento, isso vira um caminho preferencial para a sua ação. E aí você passa a funcionar por essas trilhas sem precisar de uma decisão, de refletir sobre aquilo, se ainda é necessário, e isso automatiza padrões. E aí ele fica funcionando invisível. E se você está gostando, curte esse vídeo, clica para seguir o canal. E aí acontece alguma coisa quando você começa a ver esse padrão com mais clareza. Que às vezes pode não ser um alívio imediato, às vezes pode aparecer como um incômodo. Porque também ver isso significa ter que fazer algo com isso. E mudança traz desconforto, traz incômodo. Mas tem um ponto aqui importante que você para de achar que esse padrão é você. O padrão não é você. Não é você toda. É uma parte ali que você aprendeu e que pode ser reorganizada. Eu não estou falando aqui que é fácil, mas eu estou falando aqui que é possível. Que é diferente de, não, eu vou me esforçar. Que é diferente dessa questão de esforço superficial. Então, é entender isso, de onde que isso veio, o que isso está protegendo, e aí você criar condições internas para que isso deixe de ser ativado o tempo todo. Então, nos meus atendimentos, entender esses padrões que estão operando, de onde vieram, o que eles estão tentando preservar, é uma parte essencial do meu trabalho para não ficar nessa camada superficial, só do esforço, a sensação de que as coisas não caminham, de que a situação sempre volta, de que acaba ficando tudo igual depois de um tempo. Então eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Por exemplo, quem você seria? Não como um ideal, mas como uma possibilidade mesmo. Se você não tivesse a pressão atual que você sente aí na sua vida, seja ela qual for. Se você pudesse se escutar, como será que seria? E não a mulher que a sociedade aprova, que outros aprovam, que sua mãe aprova, seu pai, seu parceiro, seus filhos. Vamos ir retirando todos esses papéis que são colocados, seus papéis sociais. Essa já está aí, embaixo de todos esses papéis. E às vezes o trabalho aqui é ir negociando
com tudo que impede disso ir emergindo, disso ir surgindo. E aí eu não estou te entregando aqui uma lista do que você tem que fazer, mas uma pergunta para você refletir. E comenta aqui como que isso foi para você. Se você quiser conversar comigo, tem um link aqui na descrição e na Bia Bio também. Até mais.